iniciar, tá? Então, a gente vai iniciar nossa gravação. Então, a gente vai relembrar alguns conteúdos do módulo 1, tá bom? Que a gente falou sobre o universo, as rochas e o solo, tá? Então, a gente vai começar aí relembrando que o universo ele é formado por muitos astros, pelo espaço entre eles e por tudo que existe nesse espaço. Então, esse capítulo aqui que a gente vai iniciar falando sobre o universo, então a gente vai começar aqui no início, lembrando, né, falando um pouquinho sobre o que é a astronomia, tá? Então, a astronomia é a ciência que estuda o quê? Quem se lembra? Astros. Isso, Luísa. A astronomia é a ciência que estuda os astros do nosso universo, tá? E as pessoas que trabalham estudando os astros e a estrutura e origem do universo, qual o nome que elas recebem? Você tá lendo ainda? Não, eu estou explicando do livro, tá, meu bem? Não estou olhando aqui da folhinha, não. Fala de novo a pergunta. Qual que é o nome das pessoas que estuda aí os astros e a estrutura e a origem do universo? Astronômicos. Fala, Letícia, quase isso. Astronômicos. Astrônomos, tá? Os Mas eu vou astrônomos. escrever aqui, astrônomo. Quase lá, hein, Lê? Os astrônomos, então, eles estudam os astros e a estrutura e a origem do nosso universo, tá bom? Então, olha só. A gente agora vai relembrar um pouquinho sobre os astros do universo. O universo ele é formado por quê mesmo? A gente acabou de falar? Por astros. Por astros, muito bem, Letícia. E pelo espaço entre eles e por tudo que existe aqui, tá? Então, entre esses astros que compõem o nosso universo, quem que a gente pode citar? Vou dar um exemplo. As estrelas. Fala mais uma vez que eu não escutei, tia. Entre esses astros que compõem o nosso universo, quem mais a gente pode citar que faz parte aí dessa composição do nosso universo? Lua, Sol. Isso, Letícia. Então a gente tem as estrelas, nós temos os planetas, temos os satélites naturais, tá? Nós temos também aí outros corpos celestes, como os meteoros e os cometas. Então, olha só, as estrelas são astros do universo que elas emitem uma luz própria, certo? Então, quando a gente fala assim, que as estrelas emitem luz próprias, a gente pode chamar elas de quê? Iluminadas. Não. Olha, gente. Luminosos? Isso, muito bem, Sofia. A gente pode chamar, tá? Elas são chamadas de astros luminosos, tá? Então, as estrelas, tá? Como elas emitem uma luz própria, nós podemos chamar elas de astros luminosos, tá bom? Mudando de página? Você tá com o livro? Que livro? Não. Você tá com o livro aí, Sofia? Não. Eu queria a Tati. Eu ter fazido essa matéria com a Tati, porque a gente procura por tudo. Não, mas é bom que vocês vão relembrando comigo, tá? Porque eu percebi que algumas atividades vocês tiveram dificuldades para responder. Vocês têm algumas questões que vocês não responderam, tá bom? Porque a gente é dúvida. Então, Não, calma rapidinho. Então, eu acho importante a gente dar uma relembrada, tá? Para a gente poder não esquecer. Bom, então, continuando, a gente tem o Sol, e o Sol ele é a estrela mais próxima da Terra, tá? E ele ilumina o nosso planeta. Então, o Sol é apenas uma das inúmeras estrelas do nosso universo. Então, olha só. À noite, quando a gente olha para o céu, o que a gente vê lá no céu? Estrelas. Estrelas, muito bem. Estrelas de amor. Isso. Aí, então a gente vê bastantes estrelas no céu. E algumas dessas estrelas a gente pode aí observar que muitas delas estão bem juntas, né?
E qual que é o nome que a gente vai dar aí para essa, vamos dizer assim, aglomeração? Constelação. 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 Então, a gente tem aí um substantivo coletivo, né, para as estrelas, que é constelação. Excelente. Então, além das estrelas, nós temos também os planetas, tá? Só que os planetas, eles não têm luz própria, correto? Uhum. Correto. Como eles não têm luz própria, como que eles são chamados? Iluminados. Astros iluminados. Excelente, meninas. Então, eles são chamados de astros iluminados, pois eles recebem a luz de uma estrela. Tá? Então, nós temos vários planetas aí, tá? Ao redor do Sol. Eles vão se movimentando aí, né? Nós temos a Terra e outros 7 planetas que vão se movimentando aí. Alguém lembra o nome dos nossos planetas aí? Pelo menos uns 3? Marte, Saturno, Urano, Netuno, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter. Muito bem, Vênus. Sofia. Sofia, sua cola tá excelente, viu? Gente, não liga não, porque a Sofia tá com uma cola lá, tá? Tô de olho nela. Então, olha só. Então, nós temos vários planetas aí, correto? Correto. Ao redor aí do Sol, né? Que a Sofia falou pra gente aí, o nome de todos eles, né? No total, nós temos 8 planetas que se movem ao redor do Sol, ao redor da nossa estrela, né? Que é o Sol. Bom, a gente vai falar agora um pouquinho dos satélites naturais e dos satélites artificiais. Vocês se lembram o que são satélites naturais? Alguém se lembra? Satélites que não foram produzidos pelos humanos. Então, os satélites naturais são os astros que não possuem luz própria. E os satélites artificiais são quem? Possuem luz própria. Os satélites artificiais, tá? Eles foram produzidos pelos seres humanos, tá bom? Então, só retomando aí, tá? Que os satélites artificiais, o próprio nome já leva, né? A gente a remeter aí que são equipamentos, né? Que foram produzidos. Ei, Bárbara, tudo bem, amor? Chegou. E os satélites naturais são aqueles astros que não são próprias, tá? Ô, Bárbara, nós estamos fazendo uma revisão do livro do módulo 1, tá? Porque eu comentei com as suas colegas que eu estou corrigindo os livros, né? Eu e as outras professoras, nós estamos corrigindo os livros. E, bom, nas minhas matérias, eu observei que tem algumas questões que vocês tiveram dificuldade para responder, algumas não responderam. Então, eu achei melhor essa semana a gente rever, tá? Algumas dessas questões, tá bom? Então, eu estou fazendo uma revisão do módulo 1. Ô tia, mas no meu módulo Ah, já foi entregado. pois é, os módulos estão aqui. Eles já foram entregues aqui na escola. Eles estão aqui e eu estou corrigindo. Tá bom? Por isso que eu estou fazendo a revisão com vocês, porque eu percebi que tem algumas atividades, algumas questões que ainda não ficou muito claro, tá? Aí, Bárbara, eu falei para as meninas agora, eu perguntei para elas o que seria os satélites naturais e os satélites artificiais, tá? Então, relembrando que os satélites naturais são astros que não possuem luz própria e se movem ao redor de outro astro, como nosso planeta, por exemplo. E os satélites artificiais são aqueles satélites, tá, que foram produzidos, que foram criados pelos seres humanos.
Tá bom? Bom, continuando aí, nós temos alguns tipos de satélites, tá? Artificiais que são enviados aí para o espaço. Então, nós temos o satélite meteorológico, nós temos o satélite de comunicação, temos satélites de navegação, tá? Bom, eu vou ler aqui o que cada um satélite dá, qual que é a função de cada um, e gostaria que vocês tentassem aí se lembrar qual é esse satélite que eu estou falando, tá? Então, olha só, eu quero que vocês me falem qual que é o nome desse satélite que ele é utilizado, tá? Os sistemas que localizam pessoas e veículos na superfície da Terra. Qual satélite que vocês acham que é? Pode repetir, por favor, porque o meu travou. Tá. Eu falei que nós temos 3 tipos de satélites aí, que eles são utilizados no nosso dia a dia. Nós temos o satélite de comunicação, satélite de navegação e o satélite meteorológico. Eu quero saber esse que eu falei agora. Ele é utilizado aí para localizar pessoas e veículos na superfície da Terra. Qual desses 3 que é? Satélite de navegação. Sim, é o satélite de navegação. Satélite de navegação. Isso, Os rastreiam onde você está. Isso, porque o satélite de navegação, ele é utilizado para localizar pessoas e veículos na superfície da Terra. Bom, agora me contem esse aqui. Ele é utilizado para investigar as condições do tempo. Está fácil. Pode falar de novo? Qual que é o satélite que ele é utilizado para investigar as condições do tempo? Navegação, comunicação. Quando passa lá no jornal, que a repórter vai falar sobre o tempo. Aí ela não mostra lá o satélite lá. Ai, Artificial. Não. É o satélite meteorológico, tá? Esse satélite, a função dele é investigar as condições do tempo, meteorologia, tá bom? E por último aqui, qual que é o satélite que ele é utilizado para distribuir sinais da internet, de telefonia e de televisão na Terra? Satélite de comunicação. Exatamente. Então, o satélite de comunicação, a função dele é o quê? É distribuir sinais de internet, tá? De telefonia e de televisão na Terra. Tranquilo? Deu para relembrar, meninas? Tá tranquilo? Posso continuar? Alguém tem alguma perguntinha para fazer? Eu não. Então tá. Então, olha só. Dando continuidade aí, a gente vai falar agora um pouquinho de um esquema que a gente tem aí no livro, que ele fala um pouquinho dos cometas, dos meteoroides, fala um pouquinho sobre o fenômeno, né, da estrela cadente do meteoro. Olha só. Os cometas... Oi, Bárbara. De navegação e o de... Entendi. Pode falar, Bárbara. Oi, tia. Travou a internet aqui. Não entendi, Bárbara. Repete de novo que eu não te entendi. Cortou. Ô, tia. Fala. Tem o de navegação e... Sim, nós já falamos dos 3 satélites que a gente citou agora. De navegação, tem o meteorológico, tem o de comunicação. Aí nós demos os exemplos, qual que é a função de cada um, tá? Gente, então, continuando, a gente vai agora relembrar um pouquinho, falar sobre os cometas. Os cometas, eles são formados principalmente por gelo, poeira e gases. E quando eles se aproximam do Sol, o gelo derrete, formando a cauda do cometa. Então, a cauda do cometa que vocês que vocês viram aí no livro, tá? Não sei se vocês se lembram. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo?
Essa cauda que vomita, ela é o quê? Simplesmente, né, o sol acaba derretendo aí o gelo e vai formando essa cauda, tá? Já os meteoroides, eles são corpos formados por rochas e metal. E esses corpos, eles podem ser pequenas partículas de poeira e pode ter, assim, dezenas e dezenas de metros, tá? Os meteoros, eles podem ser completamente destruídos antes mesmo de chegar aqui na superfície da Terra. Porque quando eles atingem uma certa velocidade, tá? Eles passam a ser chamados de meteoritos e deixam marcas no solo, como as crateras, tá? Então, olha só, quando o meteoroide ele atravessa a camada de ar aí que reveste a Terra, ele deixa um rastro luminoso no solo, tá bom? Aí esse fenômeno é aquele que a gente chama de estrela cadente. E a gente fala assim, né? A gente agora pode fazer um pedido porque está passando uma estrela cadente no céu, tá? Então é esse fenômeno aí, tá bom? Bom, continuando aqui, a gente vai falar agora um pouquinho sobre o planeta Terra. Então, observando aí, tá? Relembrando aí o planeta Terra, a gente vai falar um pouquinho sobre o globo terrestre, tá? E o globo terrestre, ele permite, olha só a imagem do globo terrestre. O globo terrestre, ele permite que, primeiro que ele tem um formato que representa melhor aí o formato do planeta Terra. E nele também é possível a gente representar, tá, os continentes, os mares e os oceanos. Só que a gente pode observar que no globo terrestre existem também outras maneiras aí de representar o nosso planeta Terra além do globo, que é o planisfério terrestre, tá? Só que a gente pode observar que no planisfério a gente tem uma visão do todo e já no globo terrestre a gente não tem, porque como ele está no formato mais parecido com o formato do nosso planeta, a gente consegue ver por partes, tá bom? A gente não consegue ver todo o planisfério porque ele tem esse formato arredondado, então a gente vê de uma parte um pedaço e na outra parte a gente vê os outros pedaços, as outras partes. Já no planisfério a gente consegue ter a visão do todo, tá? Então, olha só, relembrando que os mapas antigamente, eles representavam aí os locais aonde os povos passavam, tá? Então, por isso que eu falei dessa vantagem e desvantagem do globo para o planisfério, tá? Porque a gente consegue observar a superfície toda, assim como no mapa, e no planisfério, e no globo terrestre já não tem essa mesma vantagem do planisfério, tá bom? Agora, falando dos movimentos, nós temos dois movimentos aí que acontecem no nosso planeta Terra. Quem se lembra o nome dos movimentos? Quem fala para mim o nome dos dois movimentos que nós temos? Quem arrisca um palpite? Ninguém arrisca? Ninguém. Então, olha só, nós temos o movimento de rotação e o movimento de translação. Então, vou falar primeiro do movimento de rotação. Alguém arrisca um palpite? Como que acontece o movimento de rotação? Quando a Terra roda, ela mesmo. Isso. Então, à medida que a Terra ela vai girando em torno do seu eixo de rotação, tá? A outra parte da Terra ela vai ficar numa posição contrária, correto? Então, quando acontece esse movimento, ocorre os dias, tá?
O movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno dela mesma. Certinho? Sim. Lembraram aí? Translação. Qual que é o movimento de translação? Quem se lembra? Movimento de translação, quem se lembra? Translação é quando Em torno do Sol. Isso mesmo. Então, o movimento de translação é a trajetória da Terra que ela faz durante aí. O mundo gira, a Terra gira em torno do Sol. Isso. Então, olha só, o movimento de rotação, ele permite determinar a duração do quê? Que eu falei. Que a Terra roda em torno dela mesma. Não, então olha só, o movimento de rotação, ele permite determinar a duração dos dias. Eu não falei que o movimento de rotação, ele determina que ocorre aí os dias e as noites. Então, o movimento de rotação, ele ocorre de 20 em 24 horas, 24 em 24 horas, correto? Já o movimento de translação, ele dura o ano todo, não é isso? Isso. Ele dura aproximadamente aí 365 dias, certo? Por que ele tem esse movimento? Porque ele vai determinar aí também, tá? Algumas passagens de tempo. Então, ele é responsável pelas estações do ano, correto? Correto. Então, tá bom. Então, meninas, essa parte do universo a gente acabou de relembrar, tá? Era isso que eu queria relembrar com vocês, esses principais acontecimentos, para vocês não esquecerem, tá? Bom, a gente vai relembrar agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as rochas e o solo, tá? Então, a gente vai lembrar primeiro aí no início, tá? A gente vai voltar primeiro no planeta, tá? E vai lembrar das camadas aí, primeiro da camada superficial do nosso planeta. Ela tem o nome de crosta terrestre, muito bem. Então, a camada superficial da Terra é chamada de crosta terrestre, que é essa aqui, ó. Só para vocês relembrarem aí. Vendo? Essa camada, tá? Ela é formada principalmente de rochas. E as rochas são formadas basicamente de quê? Quem se lembra? As rochas De chuva. Elas são formadas de quê? Hã? Calma, deixa eu ver aqui. As rochas, elas são formadas de minérios, tá? Elas são formadas basicamente por minerais. Esses minerais são compostos, geralmente, sólidos e encontrados no nosso próprio meio ambiente, tá bom? As rochas, elas podem ser formadas por um ou por vários minerais. Então, a gente tem aí exemplos, o quartzo, a mica, o feldspato, tá? Que são alguns que vocês vão acompanhar, que vocês vão ver até mesmo aqui na imagem do livro de vocês. Vendo? Nós temos o calcário, que ela é uma rocha formada basicamente, né, pelo mineral calcita. Então, olha só, muitos minerais eles podem ser explorados e utilizados no dia a dia aí pelos seres humanos. Os minerais passam a ser chamados de minérios, tá? A atividade de extração desses minérios das rochas aí da crosta terrestre, a gente já chama de mineração. Então, é uma atividade, mineração é uma atividade que é realizada aonde? Quem se lembra? Pode repetir, tia? Posso. Olha só, a extração dos minérios, ela é chamada de mineração, certo? E essa atividade de mineração, ela é realizada em que local? Espaço rural. Não. Ela é realizada nas minas. Tá? Minas.
A mineração, eu perguntei aonde essa atividade ela é realizada. Ela é realizada nas minas, por isso que ela recebe o nome de mineração. Então, mineração de minas, tá bom? Então, olha só, os principais minérios explorados aqui no Brasil são o ferro, a bauxita, o cobre, o ouro e tem outros aí, tá? Além desses. Eles podem ser utilizados aí na fabricação de utensílios domésticos, de automóveis, de vidros, até mesmo das nossas moedinhas, que a gente carrega para baixo, para cima. O solo, ele é formado, tá? Por algumas estruturas aí. Alguém se lembra como que é formado o solo? Alguém se lembra? Olha só, as rochas aí que formam a nossa crosta terrestre que eu mostrei para vocês, elas ficam expostas a diversas ações, tá? De ventos e de chuvas. Então, ao longo dos anos, ao longo de milhões e milhões de anos, essas rochas elas vão se quebrando e elas vão se tornando as partículas menores. E essas partículazinhas, elas vão se juntar, olha só, aqui está a imagem da rocha, aqui vocês já podem ver os pedacinhos das rochas, tá? E quando essas partículas vão ficando menores, elas vão se juntando aí com o ar, com a água, com o resto de animais, de vegetais, tá? E forma o quê? Forma o solo. Acaba formando aí o solo, tá? Então, o processo de formação do solo, ele é contínuo, ele é sempre. Ele está sempre acontecendo, tá? O solo encontrado na superfície terrestre é conhecido como chão ou terra. E abaixo do solo, a gente tem o quê? O que a gente encontra abaixo do solo? O nome já está dando uma dica. Subsolo. Subsolo. Muito bem, Lê. É onde a gente acha... Tia, sou eu que falei. Eu mesmo. Fui eu que falei. Foi Sofia? Sofia, desculpa, eu disse a voz por causa da Letícia. Desculpa, viu? Olha só, então, lá no subsolo é onde a gente acha os minérios, as reservas de petróleo e até mesmo água, tá? Bom, gente, nós temos alguns componentes do solo, tá? Então, o solo, eu até mandei para vocês numa folha, tá? Alguns componentes, os componentes do solo, vocês têm isso aí registrado no caderno, porque eu fiz umas folhas para vocês, explicando direitinho aí. Tem as rochas. Não tem? As rochas e os minérios, tem. Isso mesmo, essa folha aí mesmo que eu mandei para vocês, exatamente. Aqui eu vou te mostrar. Aí eu falei dos solos que eles podem ser. Os solos podem ser argiloso, arenoso, humoso, calcário. Certo? Solo, argiloso, calcário. Isso mesmo, muito Eu bem. fiz, só que eu não botei o nome. Ai, bem, Tá, depois você coloca, tá bom? Então, olha só. O solo ele apresenta algumas características, tá? Então, a gente tem aí esses solos que vocês citaram para mim. Então, nós temos aí, por exemplo, o solo rico em argila, que a gente chama de solo argiloso. Nós podemos observar... A última é uma terra fofa, macia e rica em argila. Isso, muito bem, Letícia. Então, as partículas da argila são menores que as partículas da areia, né? Que é o solo arenoso. Quem lê para mim o solo arenoso aí? Pode falar. Pode falar. Deixa. Ah, tá. Deixa a água passar rápido e seco e pode apresentar cores variadas. Isso. Gente, no solo arenoso, a água, ela passa. No solo argiloso, a água passa ou não? Não passa. Aí ele recebe um nome. Ele é chamado
de impermeável, porque a água não passa no solo argiloso. Rapidinho, deixa eu ver se está correto. O solo arenoso fica no primeiro. Não, eu não estou fazendo correção. Eu não estou fazendo a correção ainda não. Estou só explicando, tá bom? Calminha que daqui a pouco a gente vai corrigir, tá? Então, a gente tem o solo argiloso, que ele é impermeável, tá? A água não consegue passar sobre ele. Nós temos o solo arenoso, que a água consegue passar sobre esse solo. Nós temos o solo humoso. O solo humoso é rico em quê? Quem lê para mim sobre o solo humoso? Solo humoso. Tem a textura resultada da composição dos restos de animais e vegetais mortos. E uma terra excelente. Isso. Então, o solo humoso é aquele solo que ele é rico, tá, em nutrientes. E esse solo ele é favorável para o cultivo de plantas, tá? E nós temos mais um solo aí que eu coloquei também. É o calcário. Quem lê para mim? Posso ler? Eu posso. Deixa a Sofia ler, Letícia, agora. É um solo bastante encontrado no Brasil. É rico em cálcio. Hã? Em cálcio. Quem mais fala aí desse solo? Ô, Letícia, lê pra gente porque a Sofia se embolou lá. É um solo bastante encontrado no Brasil, é rico em calcário. Porque eu perguntei para ela 2 vezes aí, falei que era rico em quê? E ela falou para mim que era em cálcio. Eu tô aqui pensando, pedi para de novo. Então, olha só. Então, nós temos esses 4 tipos de solo que eu coloquei para vocês, tá? Coloquei imagens deles também aí, não coloquei? Não colocou não. Aqui só tem uma árvore. Não, não é na atividade, não. Eu coloquei a explicação, eu coloquei o desenho desses solos na explicação que eu coloquei no caderno. No caderno tem. Tá bom? Olha só, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as técnicas de cultivo desses solos, tá? Então, olha só, a gente tem algumas técnicas de cultivo. A gente tem a aração, a adubação, irrigação e a drenagem. Certo? Então, essas técnicas aí, a técnica da aração, ela consiste em revirar o solo para abrir espaços aí para a entrada de água e oxigênio, tá? Então, a gente tem aí primeiro esse arado, a gente tem um arado que é puxado, tá? Pode ser puxado por trator ou pode ser puxado por animais. Ele pode ser de forma manual, tá? Ou por máquinas. A adubação, ela consiste em adicionar nutrientes ao solo por meio de adubo. Então, olha só como é que os nomes aí já vai deixando claro para vocês as técnicas, tá? Os adubos químicos, eles são produzidos nas indústrias e são de origem natural, como fezes de animais e restos de vegetais. Nós temos também uma outra técnica que é chamada de irrigação, que ela consiste em que essa técnica de irrigação? Irrigação para regar as plantas. Então, essa técnica de irrigação aí é uma maneira da gente controlar, assim, né? Que haja um gotejamento de água aí até as raízes das plantas. Então, ele serve para regar essas plantas, ou por aspersão, ou por jatos de água que são lançados aí sobre as plantas, para manter as plantas molhadas. E nós temos também a técnica da drenagem, que consiste em que essa técnica de drenagem? Essa eu esqueci. Alguém se lembra? Olha só, a técnica de drenagem, o próprio nome já diz que ela vai drenar o quê? Alguma coisa do solo. Então, ela vai drenar o excesso de água do solo, tá? Então, essa técnica ela é feita por meio de escavações no terreno, onde a água escorre e pela construção de rede de canais que recolhem a água em excesso,
Porque a falta de água não mata as plantinhas? Elas não morrem seca? Pois é, e o excesso também acaba fazendo o quê? O excesso de água. Matando elas do mesmo jeito. Exatamente. Então tem que ser equilibrado. Não pode molhar demais e nem pode deixar de molhar, tá? Porque senão as plantas vão morrer ou por excesso de água ou pela falta dela. Tá? Tia, mas essa daqui não precisa de água. Mas a gente não está falando especificamente dessa planta, tá, Bárbara? A gente está falando das plantas no geral, tá bom também? Então, olha só. Como que a gente pode fazer para drenar a água de um vaso de planta, né? De um vaso que está com uma plantinha lá? O que a gente pode fazer? A gente ou a gente pode tirar o excesso de água. Como? Não tem o vaso, aí coloca ele, fura o buraco e coloca tipo uma tampinha. Aí o resto de água pode cair. Ou você pode trocar de vaso. Excelente. A gente pode fazer alguns furinhos, né? Debaixo lá do pote, lá da planta, do vaso. Ou nós podemos também, tem alguns vasos de plantas que eles têm uns pratinhos. A gente pode pegar aquele pratinho que está cheio de água, pode descartar a água, jogar essa água fora, porque o que já foi umedecido ali já é o suficiente para a planta poder sobreviver, se desenvolver, tá? Bom, meninas, agora a gente vai falar, para a gente fechar, a gente vai falar um pouquinho sobre a pecuária, sobre a degradação do solo. Então, olha só, existem dois tipos de pecuária, tá? A pecuária é aquela atividade de criação de animais. Ela pode ser extensiva e ela pode ser intensiva. Quem se lembra o que é a pecuária extensiva? Olha só, então agora eu vou perguntar diferente. Quando eu crio meu gado preso, confinado lá, num espaço pequeno, eu vou lá e dou ração para ele. Eu chamo de pecuária extensiva ou de pecuária intensiva? Um deles é a pecuária aberta na natureza e outra é a pecuária numa fazenda. Isso, Letícia, olha só. A pecuária intensiva é aquela que o gado ele é criado preso, confinado. Você alimenta ele por meio de ração. A pecuária extensiva é essa que você acabou de falar, que o gado ele é criado solto, livre, tá? Ele se alimenta das pastagens que existem ali naquele local, tá bom? Nós temos agora, né, o nosso último assunto aí, é sobre a degradação do solo, que a gente vai falar um pouquinho sobre a erosão, queimadas e sobre a contaminação do solo. Então, só para a gente relembrar, nós temos aí que a erosão ela é um processo que ocorre naturalmente, tá? Mas ele pode ser intensificado aí se o solo for utilizado de meio adequado. Então, o que pode acontecer com o solo quando eu falo que é um processo que ocorre naturalmente? É um processo em que a própria água da chuva acaba tirando aquela camada que fica em cima para proteger o solo. Então, quando a chuva é muito forte, ela tira essa camada e essa camada vai provocando aí esse processo de erosão. Ei, gente! Adivinha, minha internet caiu. Olha só. A gente estava falando da degradação do solo, não foi? Sim. Já está aqui finalizando, tá? Bom, eu falei um pouquinho, né, do que era a erosão, que a erosão é um processo que ela acontece naturalmente e principalmente por conta das chuvas, tá? Porque as chuvas, elas acabam tirando aquela camada, aquela cobertura do solo. Então acontece isso, tá? E agora falando um pouquinho das queimadas, muitas vezes as pessoas queimam alguns terrenos para praticar a agricultura e a pecuária. Só que a retirada dessa vegetação, ela acaba prejudicando aí
causando desmatamento em outras áreas. Então, oi, Bárbara. Eu e a Dodara, a gente estava num passeio de barco, tinha um barco pegando fogo. Aí a Dodara ficou com medo. A gente tem que ficar atento mesmo às queimadas, tá? Esses dias eu vi o mato tava pegando fogo, tava saindo fumaça. Mais próximo da sua casa também? Mais próximo. Ah, entendi. Quando a gente vai lá na casa, quando vou lá na casa da minha avó, aí tem um resto da montanha da queimada. Entendi. Pois é, então olha só, essas queimadas, muitas das vezes, tá? Isso acaba prejudicando não só o solo onde está sendo queimado, mas acaba se alastrando e as pessoas acabam perdendo o controle, tá? Bom, e a contaminação do solo, que é a nosso último assunto, tá? Nessa contaminação do solo, é bom a gente lembrar que tem muitas coisas aí que podem contaminar o solo, principalmente o chorume dos lixões, tá? Porque os lixos eles vão soltando um líquido, esse líquido tem o nome de chorume, e esse chorume ele acaba prejudicando também o solo, ele vai contaminar o solo. Ele se infiltra ali, carregando poluentes e alguns agentes que vão trazer doenças, tá? Principalmente para as águas subterrâneas, que são aquelas águas que ficam debaixo do subsolo, tá? Então, a falta de saneamento básico aí, ela pode provocar a contaminação do solo pelo esgoto que é liberado em céu aberto, tá? Igual esse aqui, ó, vocês vão se lembrar. Igual esse da imagem. Então, essa aí é a contaminação do solo por meio do lixo, tá? Então, o lixo acaba provocando essa contaminação aí do solo. Além do lixo, nós temos também os agrotóxicos, tá? Os agrotóxicos, quando as pessoas aplicam nas plantações, grande parte do produto não vai atingir só as plantas, não. Vai atingir também o solo. Isso vai fazer com que o solo também fique contaminado, tá? E isso pode trazer vários prejuízos ao meio ambiente, tá bom? Então, sobre a degradação do solo, a gente pode, então, perceber aí que tanto a erosão e as queimadas acabam deixando os solos próprios aí, tá? Inadequado ao cultivo de plantas, acaba destruindo a moradia de muitos seres vivos, além de provocar a poluição do ar, tá? Bom, meninas, por hoje é só. A gente não vai fazer a correção das folhas, porque eu queria fechar com vocês essa revisão de ciências, tá? E olha só, quando eu mandar o livro de volta, quando vocês vierem buscar, vocês dão uma folheada no livro para ver se tem alguma questão que vocês deixaram de fazer, tá? Para vocês tentar fazer novamente. Amanhã a gente vai fazer a revisão de história, tá joia? Aí, Tá joia. nas próximas aulas, a gente faz a correção dessas folhinhas aqui, tá? Não precisa ficar preocupada não, tá bom? Tá bem. Então, beijo para vocês e até amanhã, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.